Amém? Nós vamos ler Gênesis capítulo 42. Gênesis 42 diz assim: glória a Deus. Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse aos seus filhos: por que vocês estão aí olhando uns para os outros? E acrescentou: ouvi dizer que há cereais no Egito. Vão até lá e comprem cereais, para que vivamos e não morramos. Então 10 dos irmãos de José foram para comprar cereal do Egito. Mas Jacó não enviou Benjamim, o irmão de José, na companhia dos irmãos, porque dizia: e se lhes acontecer algum desastre? Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, pois havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. Os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra diante dele. Quando José viu os seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. Foi ríspido com eles e lhes perguntou: de onde vocês vêm? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José se lembrou dos sonhos que teve a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões e vieram para ver os pontos fracos da terra. Eles responderam: não, meu senhor. Estes seus servos vieram só para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos. Estes seus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu: nada disso. Pelo contrário, vocês vieram para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram: nós, seus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai, o outro já não existe. Então José lhes disse: é como já falei, vocês são espiões. Nisto serão provados. Juro pela vida de Faraó que vocês não sairão daqui sem que primeiro venha o irmão mais novo de vocês. Envie um de vocês que busque o seu irmão. Vocês ficarão detidos para que sejam provados as palavras de vocês, se há verdade no que dizem, ou se não. Juro pela vida de Faraó que vocês são espiões. E deixou todos presos por 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: façam o seguinte e viverão, pois temam a Deus. Se são homens honestos, que um de vocês fique detido aqui onde estão presos, os outros podem ir, levando cereal para matar a fome das suas famílias. E tragam-me o seu irmão mais novo, com o que serão verificadas as palavras de vocês, e vocês não morrerão. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram entre si: na verdade, estamos sendo castigados por causa do nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos pedia e não lhe demos ouvidos. Por isso, nos sobrevém agora esta ansiedade. Rúben respondeu-lhes: não é verdade que eu disse: não pequem contra o jovem? Mas vocês não quiseram me ouvir, pois agora estão vendo que o sangue dele está sendo requerido de nós. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por meio de um intérprete. E retirando-se deles, José chorou. Depois, voltando para junto deles, lhes falou outra vez. Escolheu Simeão e o algemou na presença deles. Amém? Obrigado, Deus, pela palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração e encontre liberdade em cada coração para poder a Tua palavra fluir. Fale conosco, ó Deus, com poder e graça. Usa-me a mim, Teu servo. A boca do Seu servo agora seja a boca de Deus. É em nome de Jesus que oramos. Amém, amém e amém. Muito bem. Quero falar para nós hoje sobre supere as dificuldades olhando para Cristo. Supere as dificuldades olhando para Cristo.
que tenho que superar os meus momentos difíceis olhando para Cristo? A resposta não se encontra nesse texto de Gênesis 42. A resposta está lá em Colossenses capítulo 3, verso 2, que diz assim: pense nas coisas do alto e não nas que são daqui da terra. Pense nas coisas do alto e não nas que estão aqui na terra. Quando nós pensamos demais nas coisas da terra, nós nos enfraquecemos. Isso é notório. Nas dificuldades da vida que vem, a tendência nossa é enfraquecer. Sendo José aqui uma tipificação de Cristo, e a sua história de regalia na casa do pai, lembra quando ele era jovenzinho? O pai tinha uma certa preferência por ele, dava uma túnica bonita, mais do que os irmãos, e isso causou inveja aos irmãos de José. Nós entendemos que ele tinha certa regalia na casa de seu pai. Também nós podemos lembrar dos sofrimentos de José na terra onde foi escravo. Nós vimos aqui os irmãos dele falando o que tinham feito com ele, venderam ele. Ele sofreu lá naquela terra do Egito. Mas também na terra do Egito houve a ascensão de José. No lugar do sofrimento dele, foi o lugar que Deus honrou ele. Ali José passou pelo sofrimento e pela ascensão pós-sofrimento, o que nos leva a nos encorajar. Essa vida de José, o relato dele nas Escrituras Sagradas, leva-nos ao encorajamento e ao enfrentamento da vida de cabeça erguida. Quando nós passamos assim por alguma dificuldade e que baixamos a cabeça, sim, baixamos a cabeça, nós estamos dando lugar a um enfraquecimento maior da nossa vida, a pensamentos que não vão nos levar a lugar nenhum. O coração fica dilacerado. A história de José nos leva a enfrentar a vida de cabeça erguida, e parece que o pai dele, Jacó, também era um homem que levantava a cabeça nos momentos difíceis da vida dele, de enfrentamento da vida, pois ele se posicionava na hora em que os outros estavam abatidos. Tem aquele momento que está todo mundo assim, querendo ficar aqui desanimado, sem forças, e vai que Deus levanta um com a voz, a força de Deus, e dá o encorajamento. Lembra daquele texto de Atos que nós lemos aqui no domingo? Pedro foi a voz de Deus que se levantou com força para poder falar com autoridade e ousadia a palavra de Jesus Cristo. Jacó parece que tinha esse posicionamento de saber se posicionar, ou essa atitude de saber posicionar para resolver a situação nos momentos difíceis, apesar das suas limitações. Era um homem limitado, cheio de traumas, de medos. Ele tinha os seus medos que o acompanhavam de perto. Lembra do medo que ele teve do irmão, lembra da perseguição que ele passou do irmão e do sogro quando veio de volta à terra do pai. Sofreu perseguição na família, sofreu perseguição do sogro quando tinha meia idade, da família quando era jovem, a possível morte de um filho que tanto amava na velhice. Foram situações que levaram Jacó a viver em traumas na vida dele e que causaram-lhe algum certo tipo de medo. E neste texto aqui mesmo, 42, vai relatar o medo dele lá no final. Quando tudo isso deixou sequelas emocionais em Jacó.
Eu creio que todos nós na vida tem momentos que sofremos algumas sequelas emocionais por situações que aconteceram na nossa vida, que ficam difíceis de serem resolvidas, se nós não soubermos enfrentar a situação de frente, olhando para o alto, de onde vem o socorro. Porém, amados, no momento de aperto, de dificuldade, Jacó levantou-se para tomar uma atitude que salvaria ele e toda a sua família. Salvaria ele e toda a sua família. Assim podemos aqui constatar duas posições importantes de Jacó nesses dois primeiros versículos de Gênesis 42. A primeira posição de Jacó era um homem antenado aos acontecimentos do mundo da sua época. Veja o verso 1, acompanhe comigo aí. Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse aos seus filhos: por que vocês estão aí olhando para os outros? No 2, e acrescentou: ouvi dizer que há cereais no Egito. A terra que ele estava possuída de fome. Era o segundo ano de seca, de fome, e ele estava vivendo de reservas. Qual a importância de reservas? Mas as reservas estavam acabando, e a notícia chegou até ele de que lá no Egito tinha mantimento. Se ele soubesse que no Egito tinha mantimento e ficasse parado, nós temos que estar antenados no que está acontecendo no nosso mundo aí fora. Somos cidadãos dos céus, mas ainda estamos na terra, até para nos prevenir, nos precaver. Não é que nós vamos ficar ligados em problemas, que tem aí uma mídia que fica bombardeando a mente das pessoas com noticiários horríveis. Basta ver uma vez e você faça a leitura para ficar por dentro e medite na palavra, para que a sua mente fique cheia da palavra de Deus e não do que acontece neste mundo. Fique antenado. Nós podemos aprender com Jacó. Nos tempos difíceis da nossa vida, nós precisamos estar por dentro do que está acontecendo para nos prevenir e prevenir aqueles que são nossos, familiares nossos. Segunda posição que eu aprendo aqui é que Jacó se apresenta como um verdadeiro chefe de família. No 1b diz assim: disse aos seus filhos: por que vocês estão aí olhando uns para os outros? No 2b, vai até lá, ou seja, até o Egito, e comprem cereais para que vivamos e não morramos. Essa atitude é do chefe da casa. Eu sou o chefe da casa. O tempo está difícil, sou eu que tenho que levantar a dianteira. Percebam que os filhos de Jacó estavam abatidos. Jacó chama a atenção deles, olhando uns para os outros e nada fazendo. Não está chovendo, está difícil, a comida está acabando, o dinheiro também, e nós não temos muito o que fazer. Essa possivelmente era a posição dos filhos de Jacó, que já eram homens feitos, também tinham suas famílias. Você pode ler quando Judá sai da companhia do pai para poder fazer negócio. Na descida do Egito, nós vamos ver que todos eles tinham filhos, inclusive o mais novo, aquele que Jacó tratava como menino, o filho mais novo, já era pai também. Então eram homens formados, inteligentes, mas estavam enfraquecidos devido à circunstância. Nós não podemos nos deixar nos abater e nos enfraquecer nos momentos difíceis da nossa vida. Por isso que eu disse, nos momentos da dificuldade é olhar para o alto e não ficar olhando para baixo, deixar ser vencido. José se apresenta como um verdadeiro chefe de família. Jacó, aliás, Jacó não fica de cabeça baixa olhando para as dificuldades e se dando por vencido. Se nós já nos damos por vencido antes de entrarmos na batalha, já perdemos a batalha. A batalha é difícil, a vida é difícil, e Jesus fala sobre essa dificuldade.
que nós vamos encontrar dificuldades dentro da nossa própria casa. Os inimigos nossos serão dentro da nossa casa. Filho se levanta contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, nora contra sogra. Dentro de casa, Jesus fala sobre as dificuldades da vida que nós enfrentamos no dia a dia. E nós vamos deixar esse negócio dominar nós? Aprendemos essa lição com Jacó, e ele não se dá por vencido nesse momento da dificuldade. Pelo contrário, Jacó ordena aos seus filhos, que estão paralisados diante da situação, esperando o golpe final. Pronto, esperar o último grão e nós vamos morrer, como aquela viúva lá de Elias. Ou H, quando viu o filho lá distante, já estava por vencida. Jacó ordena para que eles fossem à luta em busca do mantimento. Nós não temos aqui, mas eu sei onde tem, e é para lá que vamos. Aqui está difícil, mas Deus mostra lugar onde você pode superar essa dificuldade. Você é de Deus, você pertence a Deus. Caminhe com Ele e Ele mostra. Agora o que tem que ter é a fé que Deus está falando, e você vá. No caminho certamente encontrará dificuldades, mas lembre-se que Deus está com você. Você pode dizer isso comigo? Deus está sempre comigo. Deus é com você. Jacó, quando saiu com medo para a casa do tio, e quando volta da casa do sogro com medo do irmão, Deus apareceu para ele: não temas, eu sou com você. Quando Israel estava com medo de alguma situação, Isaías 40, o Senhor fala para a nação de Israel: não temas, eu te tomo pela mão direita, eu te sustento e te ajudo, eu sou com você. Nós não podemos, irmãos, ficar esperando que essa vida é fácil, as facilidades da vida, como dizem por aí, sombra e água fresca. Tem momentos que nós vamos ter sombra e água frescas, mas tem momentos que a sombra e a água fresca passa longe, só a dificuldade. Tome a atitude de ir à luta e de buscar. A atitude de Jacó sacudiu os ânimos dos que já estavam entregando definitivamente para a dificuldade, os seus filhos. E atrás deles iam a família, ou as famílias deles, porque eles eram os chefes da casa. E foi preciso o chefe Mor se levantar, e ele se levantou, creio, com o poder de Deus, com a autoridade de Deus. Acreditou que lá naquela terra tinha algo para eles, que traria para eles sobrevivência. Também, amados, nesse texto podemos aprender com um dos filhos de Jacó, nesse caso José, o sofredor vitorioso. Podemos aprender com ele também. Como? José parece indignado com seus irmãos. Preste aqui atenção que ele vai dizer no verso 7: quando José viu os seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer, foi ríspido com eles. Creio que nessa hora o coração de José bateu forte, lembrou do que eles fizeram e deve ter pensado assim: agora é a minha vez. Agora é a minha vez. E no relato dos filhos de Jacó, quando voltam, que Jacó questiona porque eles falaram de Benjamim, eles dizem no verso 30 assim: o homem, o Senhor da terra, falou conosco de maneira ríspida e nos tratou como espiões da terra. José não deu moleza para aqueles seus irmãos. Parece que ele estava muito indignado e sem acreditar nas palavras dos seus irmãos trapaceiros do passado. Será que esses cabras mudaram mesmo? Ou é mais uma daquelas histórias que contava para meu pai, quando burlava o meu pai, sacava as ovelhas do meu pai? Que história que eles contaram para meu pai acerca da minha pessoa quando eles me venderam? Claro que José não acreditou no primeiro momento, ficou indignado. E José toma uma atitude de provar se eles eram verdadeiros no que diziam ou não, de prendê-los. E José deixou eles presos 3 dias.
tomou um chá de cadeia de 3 dias. Porém, irmãos, após aqueles irmãos de José ficarem presos, José muda o modo de pensar. O que posso imaginar aqui? Por que José mudou o seu jeito de pensar em relação aos seus irmãos? É que nesses 3 dias, possivelmente José teve um encontro com Deus, de oração. E nesse encontro com Deus, de oração, Deus mudou o coração de José. Deus mudou o coração dele. Preste atenção que ele começou a refletir nesses 3 dias qual era a melhor maneira de resolver a situação. Tem situação que vem para nós que nós não sabemos resolver, e se deixar nós vamos resolver na carne. E por que José mudou seu pensar tomando uma atitude diferente da anterior? A resposta está no verso 17, aliás. E deixou todos presos por 3 dias. No 3º dia, José lhes disse: façam o seguinte e viverão, pois temam a Deus. Aqui é a resposta. Eu entendo que a vontade de José era deixá-los presos mesmo. Eles presos. Era a represália, a vingança. No primeiro momento eu entendo isso. Mas nesses 3 dias de um bom papo com Deus, se ele temia a Deus, ele orava a Deus. Deus fez ele mudar o pensar e o coração dele. Porque ele diz para os irmãos: eu temo a Deus. Irmãos, eu estava lendo esse texto e a pregação do irmão Décio aqui, que me levou a ler a história de José mais uma vez assim, e a gente vai lendo com calma, com detalhes. Eu lendo, quando chegou aqui, Deus assim abriu os meus olhos. Pois temo a Deus. E a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Temo a Deus, creio por conseguinte que José orou, e o seu temor a Deus aumentou nesses dias, porque deve ter tido um conflito. Vamos pensar no nosso dia a dia, numa situação que ele viveu. Havia conflitos dentro dele. E agora, deixa esses indivíduos presos, eu libero, o que é que eu faço, Deus? Mas o temor a Deus o impediu de ele tomar vingança dos irmãos, porque Deus lhe abriu o entendimento e depois ele revela para os seus irmãos que não foram eles que o enviaram para o Egito, mas Deus o enviou à frente para que eles vivessem. Só Deus pode fazer isso na mente do ser humano. E por essa razão, pelo temor a Deus ter aumentado, é que José mudou o seu modo de agir e o seu modo de pensar. E preste atenção a isto que eu vou dizer. Os discípulos de Cristo que temem a Deus pode sim tomar decisões segundo a carne. Tem um temor de Cristo, mas tem momento que parece que esquece, e se vier a coisa, ela levanta com fúria na carne. Ele pode tomar decisões segundo a carne em algum momento, devido às circunstâncias da vida causadas na sua vida. Algumas circunstâncias que foram causadas na vida, como decepções com pessoas. Nós decepcionamos pessoas se decepcionam conosco, por perseguições, por desgosto, por não acreditar no outro, etc. Momentos da vida que nós passamos por essas circunstâncias. Contudo, amados, o temor ao Cristo vivo nos levará a momentos de reflexões e orações. São nesses momentos que Cristo se apresenta e nos mostra que tal atitude que nós estávamos tomando não é a melhor ou não foi a melhor. Eu quero dizer para você, vale a pena temer a Deus. E eu quero dizer para você, vale a pena servir a Deus. Quando nós refletimos e conversamos com Deus, Ele nos mostrará que tal atitude não está correta e revela, irmãos, a nossa mente o que devemos fazer. É claro, Deus vem na nossa mente assim e deixa com clareza. Aí você muda o pensar, o agir. Por que fulano mudou? É porque fulano teme a Deus, ao Cristo vivo, e conversou com o Cristo, e ele entendeu que é melhor fazer a vontade de Deus,
pois há garantia na Bíblia que ela é boa, perfeita e agradável. O que teme a Cristo está antenado no que Cristo diz, está antenado na palavra de Cristo e tem desejo forte no coração para cumprir a ordem de Cristo. Queima, ainda que ele não queira, ele não quer, mas fica queimando, e ele decide fazer a vontade de Cristo, porque o Espírito que habita nele não permitirá que ele faça diferente. Pois antes de tudo, amados, buscou a Cristo em oração. Existia um teólogo chamado Edward M. Bondes. Em seu livro Os Fundamentos da Oração, ele diz o seguinte acerca da oração no momento da dificuldade. Preste atenção a isto aqui, ó. Oração e dificuldade estão intimamente relacionadas. A oração é de grande valor nas dificuldades. O sofrimento geralmente leva o homem a orar a Deus, ao passo que a oração nada mais é do que a voz do homem sofrendo. Oração em tempos de dificuldades é de grande importância, pois nos livra das adversidades e nos dá força para enfrentar os problemas. Naquele momento está bem fraquinho, não tem? Bem fraquinha. E você decide orar porque não tem muito o que fazer. Ele está dizendo que é a voz do seu sofrimento gritando para Deus. E nesse momento você encontra forças de Deus para enfrentar os problemas, e diz Bonde ainda, ministrando conforto e gerando paciência em meio à aflição. Sábio é aquele que conhece a fonte do vigor e não deixa de orar nos dias de dificuldades. Eu quero lhe perguntar, nos meus momentos de dificuldades, alguma vez você já pensou em não orar? Ou nem sequer orou? Preferiu enfrentar as dificuldades sozinhos, na força do braço, e bateu cabeça para ali, deu cabeça para acolá, e não resolveu a situação? Não é sabedoria. A sabedoria é você ir falar com Deus, é você abrir seu coração para Deus, é você dizer para Deus a dor da sua alma, a dor do seu coração. O que é que Deus faz? Ele é Pai, Ele entende a nossa fragilidade, e Ele vem ao nosso encontro, e Ele ajuda quem busca Ele. Ele ajuda. Quantos relatos tem na Bíblia de pessoas que foram buscar a ajuda de Jesus e voltaram, digamos assim, ajudadas? Aquele cego em Jericó: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele homem paralítico que foi levado por 4 homens na casa que Jesus estava. Aquela mulher hemorrágica: Jairo, Jesus, a minha filha está morrendo. Pessoas que Deus usou os seus discípulos para poder restaurar vidas, como o caso de Dorcas em Atos. Foram mandar buscar Pedro, e Pedro veio na autoridade de Jesus Cristo, ressuscitou Dorcas. Deus é Pai, Ele está sempre pronto para nos ajudar. Agora a questão é, eu estou buscando a ajuda de Deus? Creio que foi isso que José fez. O seu temor a Deus o levou a tomar uma decisão sábia. Não abriu a sua guarda, ele não abriu os dentes para os seus irmãos, primeira. Não abriu a guarda. Inteligência. A pessoa já lhe fez algum mal, veio de novo a você pedir ajuda, você não deve negar ajuda, mas mantenha resguardado, até que aquela pessoa prove o contrário na sua vida. Mas não é para ficar com o coração magoado, querer vingança. Não. Apenas vigilante. Vigilante. José não abriu a guarda, mas também não manteve o coração endurecido para Deus. Viu a diferença? A pessoa me fez o mal, veio ajuda, eu vou ajudar. Me resguardo. Mas o meu coração está flexível para o meu Deus. O meu coração é o coração de Cristo, e Cristo estende ele para pegar as pessoas e abraçá-las. É isso que um discípulo de Cristo deve fazer, se comportar nos momentos difíceis. O coração do discípulo de Cristo, que teme a Cristo, é um coração flexível. Oh, irmãos, triste é uma igreja, triste é uma família,
cujos corações estão endurecidos uns para os outros, são inimigos uns dos outros. Irmãos, quando nós olhamos para Jesus Cristo, por isso que olhar para o alto de onde vem socorro, e nós vimos o relato em Atos dos Apóstolos, de Jesus salvando aqueles que disseram: crucifica-o, crucifica-o. Quando nós olhamos para Jesus Cristo do alto da cruz, dizer: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que dizem, o que falam, aliás, não sabem o que fazem. Aí muitos dizem assim: mas eu não sou Jesus. Já ouviu isso? Tudo bem. Humano como eu e você, Estevão, apedrejado, não impute isso como um pecado. Coração quebrantado. Esse coração é o coração do verdadeiro adorador de Jesus. O Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. É esse coração do verdadeiro adorador. Meus irmãos, minhas irmãs, esses são os verdadeiros vitoriosos desta vida. O que não deixa o seu coração ser endurecido, mas é um coração quebrantado, um coração que se humilha diante de Deus, um coração generoso, um coração disposto a ajudar, é um coração que não cansa de fazer o bem. Esse é um coração do verdadeiro vitorioso que vence a vida, porque ao longo da sua vida, ao longo da jornada da sua vida, você decidiu viver pela fé em Cristo, e quem vive pela fé em Cristo tem um coração quebrantado. Meus irmãos, pois a Bíblia diz: e esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. 1 João 5, 4b. A vitória que vence o mundo é a nossa fé em Cristo, o restaurador da nossa vida, o nosso resgatador. Perceba que tanto Jacó como José eram homens de fé, foram vitoriosos, dormiram nesta terra, partindo para outro lado, com a consciência tranquila e cheios de fé em Deus. Foram vitoriosos nas dificuldades que eles enfrentaram. Leia a história de Jacó e você verá que ele não encontrou vida fácil. Leia a história de José e você verá que ele não encontrou vida fácil. Mas foram vitoriosos porque decidiram guardar a fé no Senhor. Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Você não vai deixar que umzinho lá de fora que lhe fez algum tipo de mal roube a sua fé, seu coração ficar duro, endurecido. Faça isso não. Eles foram vitoriosos, e Deus deixa registrado para nós em Hebreus 11, 21 e 22, que diz assim: pela fé Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos, e José, melhor dizendo, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sob a extremidade do seu bordão, adorou a Deus, morrendo e adorando a Deus, e abençoando a sua descendência. No 22 diz, de Hebreus 11, pela fé José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito de seus próprios ossos. Eu não quero ficar aqui para sempre nesta terra, me levem. E Moisés levou os ossos dele. Fé veio adiante. Eram homens de fé. E eu quero dizer para você: seja homem de fé, seja mulher de fé, na prática. Não é dizer assim, homens de fé, mas na hora que vem a prática, cadê a fé? Para onde foi a fé? Homens de fé, na hora que veio a prova, na hora que Deus nos chama para aceitar o desafio, eles aceitaram. Quando Deus disse assim para Jacó: volte para a casa de seu pai, e o sogro quis impedir, ele foi, correndo risco de vida, mas foi. Veio o que vai acontecer lá à frente. E creio, irmãos, eu creio que Deus hoje procura discípulos e discípulas de fé, dispostos e dispostas a fazerem a vontade de Deus em todas e quaisquer circunstâncias. Deus está procurando esses. Não é aquela que na hora que vê o aperto, sabe, Deus, eu vou saindo, espera o outro fazer para ver se funciona ou não. Se Deus falou com você, é você que tem que levantar, é você que tem que tomar a dianteira, é você que tem que fazer. Se ninguém se levantar, é você.
E Deus honra, porque a palavra de Deus diz assim: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque nenhum trabalho no Senhor é em vão. Para que eu fiz isso? Ninguém está indo, estou fazendo papel de tolo. Tá não, você está fazendo exatamente como Deus está mandando você fazer, se é que você está obedecendo a Deus e tendo a fé. Siga em frente, não recue. Possa ser que você tente recuar em algum momento da guerra, nenhuma batalha, você está vendo que não vai fluir bem, recue na batalha para você ganhar a guerra. Lembre-se, quem morreu por você na cruz é quem lhe deu vida, é quem lhe dá força para você prosseguir. Mantenha essa fé firme. Portanto, eu quero dizer para você, por amor ao Cristo vivo, apresente-se como um desses discípulos, como uma dessas discípulas cheios de fé em Cristo, da unção dobrada do Espírito Santo, do desejo de obedecê-lo, de amá-lo para todo sempre. Apresente assim. Mantenha a sua fé acesa nesses momentos de dificuldades. Se nós ficarmos olhando para dificuldades, ela se torna um monstro gigante, difícil de ser derrotado e forte, nos intimida. E vem dizendo assim, como aquele foi para Davi: você vem com esses paus aí, essa pedra, para intimidar. Quem olha para o alto diz assim, Davi que diz para ele: você vem com essa sua lança, esses seus paus, e eu vou em nome do Senhor. Quem olha para o alto na dificuldade vai em nome do Senhor. E sabe qual é o resultado, irmã? Sai vencedor. Porque você não foi no seu próprio nome, você foi no nome do Senhor, seu Deus. Não se dê por vencido e nem por vencida, porque em Cristo Jesus já está declarada na palavra de Deus a sua vitória. Diz a palavra de Deus: em Cristo somos mais. Leia capítulo 8 de Romanos, quando chegar em casa, você vai encontrar essa declaração para a sua vida. Em Jesus nós somos mais do que vencedores. Portanto, amados, a fé de Jacó em Deus, a fé e o temor de José em Deus, os fizeram vencedores em tempos difíceis. Quantos dos nossos hoje são esses vencedores que no tempo difícil não arreda o pé de ficar na presença do Senhor, não arreda o pé de abrir o coração, de chorar noite e dia diante de Deus, não esperando ou não sabendo o tempo de Deus, mas estão lá prostrado, clamando, gritando, suplicando, chorando, abrindo o coração. Por outro lado, quantos também têm saído sem vitória porque não são persistentes, não perseveram. Superem, amados, as dificuldades. Os vencedores superam as dificuldades e ajudam pessoas. Jacó e José superaram as dificuldades e ajudaram pessoas. Nesse momento, Jacó empurra os filhos, ajudou eles a serem corajosos. E José, usado por Deus, ajudou aquelas vidas a viverem. Deus chamou você, homem e mulher de Deus, de fé, corajosos, para superar os tempos difíceis e abençoar pessoas. Deus chamou você para agradar a Deus, pois mesmo quando erramos, se voltarmos para Deus, Ele redireciona a nossa vida. Aqueles homens erraram, mas em Deus a vida deles foram redirecionadas. Por isso que é importante por demais você viver a sua vida sempre olhando para o alto, de onde vem o seu socorro. Levanta a cabeça. Senhor, eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. Para lá, para cima. Nunca abaixe sua cabeça.
Nunca fique lamentando a vida. Ah, minha vida parece que é mais difícil do que a dos outros. Faz isso não. Você está trazendo maldição para a sua vida. Não lamente, mas seja grato, seja gracioso. Ao invés de lamentar, cante louvores e ação de graças ao Deus vivo. Edward M. Bond, citei ele aqui, ele disse assim: louvar e dar graças será nosso abençoado trabalho na eternidade. Aqui é um treinamento. Louve a Deus e dê graças a Deus aqui sempre, porque na eternidade será o nosso trabalho. Lá você vai ter a eternidade inteira fazendo isso, louvando e agradecendo a Deus. Tendo esta certeza, amados, convido você a declarar. Diga comigo assim: sou de Cristo, temo a Cristo, faço a vontade de Cristo, vivo para Cristo, ando nos passos de Cristo. Se não anda, procure andar. Assim creio que nasci em Cristo para vencer esta vida. Amém? Fala assim: eu creio que eu nasci em Cristo para vencer esta vida, para vencer as dificuldades, para vencer o pecado, para vencer os desejos da carne, para vencer os insultos, as perseguições, as dificuldades, para vencer as dificuldades financeiras, para vencer as enfermidades, para vencer o desemprego, para vencer o abandono familiar, etc, etc. Sou de Cristo e Cristo é meu. Pode dizer isso? Eu sou de Cristo e Cristo é meu. Cristo é o meu Deus, Cristo é o meu Senhor, Cristo é o meu Pai, Cristo é o meu Salvador, Cristo é o meu libertador, Cristo é o meu melhor amigo, Cristo é meu irmão. Cristo reina 100% no meu coração. Vou mudar algumas atitudes em minha vida, assim como José fez em relação aos seus irmãos. Deixa eu fazer uma pergunta. Que atitude você precisa mudar da sua vida para melhorar? Porque você teme a Deus. José mudou porque ele temia a Deus, e ele deixou isso claro: pois temo a Deus. Nós temos muitas atitudes que temos que mudar, irmãos. Todos nós temos. Pois temo a Deus, e por isso sou mais do que vencedor. E volto a afirmar: porquanto temo a Deus. Amém, amém e amém. Põe a mão no seu coração e ore comigo esta oração que um amigo me enviou hoje. Reflita nessa oração. Pense comigo. Senhor Deus, reconheço que as dificuldades da vida muitas vezes se assemelham à escuridão de noites difíceis, mas em cada uma delas Tu permaneces ao nosso lado, trazendo consolo, força e esperança. Pai, obrigado porque mesmo nos momentos de dor e angústia, Tu renovas a certeza de que o choro pode durar uma noite, mas a Tua alegria vem pela manhã. Obrigado porque as lutas que enfrentamos não são o fim, mas um caminho onde a Tua mão nos guia com amor e proteção. Senhor, entrego nas Tuas mãos as preocupações, os temores e as incertezas. Que cada coração que se sente aflito encontre em Ti o descanso que somente o Teu amor pode oferecer. Que tua presença encha a nossa alma de paz, mesmo no meio das tempestades da vida. Ajuda-nos, ó Pai, a confiar plenamente na Tua promessa de que nunca estamos sozinhos. Mesmo quando o mundo nos decepciona, Tu nos fortaleces e nos fazes lembrar que somos preciosos aos Teus olhos. Louvo-Te, ó Senhor, porque sei que em Ti encontramos vida, esperança e alegria, independentemente das circunstâncias. Que o Teu Espírito nos conduza dia após dia para mais perto de Ti e que sejamos instrumentos do Teu amor no mundo. Em nome de Jesus, aquele que ilumina até as noites mais traiçoeiras, eu oro. Amém, amém e amém. Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre você o seu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de você, que o Senhor levante sobre você o seu rosto, que o Senhor lhe dê paz. Glória a Deus. Tenham paz. Foi bom? Eu quero que você saia daqui com o seu coração abastecido,
da palavra de Deus e encorajado a vencer não mais um dia, mas a sua vida inteira. Amém?